Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que todos nós vivemos, mas que raramente aprendemos a atravessar: as despedidas. Nós nos despedimos de pessoas, de relacionamentos, de empregos, de nossas próprias versões, de sonhos e de lugares, até fases da nossa vida. E talvez o mais difícil seja aceitar que viver também é aprender a deixar ir. Hoje nós vamos falar nesse podcast sobre despedidas, a dor, a beleza dos ciclos que se encerram. Meu nome é Marluce, eu sou psicóloga e faço parte do Hora Marcada com as Psis. Então, vamos falar um pouquinho do que são as despedidas. Muitas vezes pensamos que despedida é apenas quando alguém morre ou vai embora. Mas, na verdade, o que a vida inteira é feita de pequenas e grandes despedidas. Às vezes a gente fala adeus para pessoas, para lugares, nos despedimos da infância, da nossa juventude, a amizade, relacionamentos, empregos e projetos de sonhos que não aconteceram e de pessoas que continuam vivas, mas não continuam do nosso lado. Despedidas, todas fazem parte da nossa vida, a todo momento e a toda hora. Então, eu vim hoje falar com vocês sobre isso. Então, despedida não é só aquilo que nós tentamos falar que é o luto. Não é só o luto, mas sim de perder alguém, mas sim cada fase da nossa essência e da nossa história. E por que as despedidas doem tanto? Isso as pessoas se perguntam o tempo todo. Por que dói tanto se despedir de alguém, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso também, que nós nos vinculamos às pessoas. E quando este vínculo acontece, quanto mais significativo algo teve para nós, mais difícil é abrirmos mão. Não sofremos apenas pelas ausências, mas também pelas expectativas e pelos planos, pelas conversas que não aconteceram e pelo fruto que isso iria gerar entre nós. E também a expectativa que criamos e imaginamos quando alguém vai embora ou quando algo vai embora. Então, as despedidas, elas têm esse formato, por isso que elas doem desse jeito. Na visão da Gestalt terapia, que é a minha abordagem, que eu tanto amo, a vida acontece em ciclos. Abrimos, fechamos gestalts, então vou falar um pouquinho sobre isso. A gente fala que em Gestalt terapia é uma Gestalt aberta, que a nossa vida ela tem várias gestalts, vários ciclos que se encerram e vários ciclos que vão se encerrar e outros novos que irão se abrir. Então as despedidas elas são importantes justamente para isso, para que o novo aconteça na nossa vida, mesmo que doa quando a gente deixa ir embora. O perigo não é se despedir. O perigo de quando falamos sobre isso é evitarmos as despedidas. Ficamos presos ao passado e ao que poderia ter sido. A dor da despedida é muito difícil e permanecer preso a algo que acabou costuma ser ainda mais doloroso. Nem todos sabem se despedir. As pessoas às vezes pensam em despedidas e acham que é um fracasso. E nem sempre despedidas são fracassos. Despedidas são necessárias para o nosso crescimento. Como a gente falou no podcast anterior, crescer dói. E para nós crescermos, a gente precisa de se despedir. Nem toda despedida é fracasso. Existem pessoas que cumprem missões na nossa história. Existem trabalhos que nos
ensinam muito sobre a nossa existência. Fases que precisavam acabar para que outras fases começassem. O fim não invalida a beleza do que foi vivido. Então, se você tem dificuldade em se despedir de coisas, de pessoas, às vezes essas despedidas elas são necessárias, porque se isso não acontece, se torna tóxico na nossa vida. Quando a gente sofre de uma forma mais tranquila, eu sei que todo sofrimento não é tranquilidade, mas nós podemos fazer com que isso se amenize. A partir do momento que entendemos que os ciclos precisam ser encerrados, igual as gestaltes abertas, elas precisam ser fechadas para que não doa, para que deixe de doer dentro de nós. Então, a minha mensagem hoje nesse podcast, falando com vocês, é justamente isso. Quando algo tiver que ser encerrado na nossa vida, tenha certeza, não é o fim. É só uma fase que precisa ser acabada para que outra fase comece. O fim não invalida a beleza do que foi vivido. Talvez a maturidade não seja evitar as despedidas, mas talvez seja aprender a grandeza do que foi vivido, honrar o que teve significado e seguir em frente sem carregar culpa por aquilo que precisou ser terminado. Então, quando você termina algo, não carrega dentro de você tristezas. Pense que foi um momento da sua vida que precisava se encerrar. Às vezes aquela pessoa querida que morreu, que foi embora, o seu animalzinho de estimação, que também foi embora, não pense na partida, mas sim no que ele deixou, no que ele te ensinou e o quanto foi importante para a sua vida. E eu quis trazer esse bate-papo hoje aqui para vocês, porque são situações que muitas pessoas passam e não dão conta. E às vezes elas precisam fazer terapia, buscar ajuda. E como a gente tem esse canal que leva a informação para vocês, que traz esses momentos de reflexão, eu quis hoje trazer esse minuto de reflexão justamente para vocês pensarem o quanto é necessário deixarmos ir pessoas, trabalhos, projetos. Estou repetindo tudo de novo, mas para você ter certeza que você está fechando a sua gestalt, que ficou aberta e podendo seguir em frente. Se hoje você está vivendo uma despedida, eu quero te lembrar uma coisa. Você não precisa apagar a história para seguir em frente. Despedir-se não é esquecer. Despedir-se é reconhecer que algo foi importante e ainda assim permitir que a vida continue. Todos nos despedimos e carregamos uma dor dessas despedidas, mas também carregamos a possibilidade de um novo encontro consigo mesmo, porque nem sempre ficar no mesmo lugar nos faz crescer. Então precisamos ir, precisamos fluir. E se você gostou desse conteúdo, já segue a gente lá no nosso perfil do Instagram, lá no nosso perfil do YouTube. O nosso canal vai um vídeo todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, segue, curte e compartilha. Hora marcada com as psis, tanto no YouTube quanto no Instagram. Segue a gente lá para mais dicas.